A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar do mais recente trabalho da premiada cantautora Tulipa Ruiz, Habilidades Extraordinárias, produzido por seu irmão e parceiro Gustavo Ruiz. Um papo sobre as escolhas poéticas e sonoras de cada uma das 11 faixas, com discussões de temas sociais da atualidade. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje o prazer é muito grande, porque a gente vai conversar com a Tulipa Ruiz e o Gustavo Ruiz, estão lançando Habilidades Extraordinárias. Que nome bonito do disco, vocês vão contar porque tem esse nome, né? É o mais recente trabalho, né, desse ano aqui, se não me engano, o primeiro foi Efêmera, que até completou, teve até aniversário, né, Tulipa de Efêmera, 2010, depois teve Tudo Tanto, depois Dancê, depois Tu, depois teve aquele Compacto Simples, né? Porque eu sou velhinho, eu falo Compacto Simples, com o João Donato, e agora o Habilidades Extraordinárias. Participação especial do nosso cachorro que está aí. Quem que é o cachorrinho que está aí latindo? É do vizinho ou é de você? É a cachorrinha, não, é a mãe, cachorrinha do Gustavo. A cachorrinha do Gustavo fará uma participação especial. Bom, vamos falar um pouquinho, antes de a gente começar a falar do disco. Hoje já vai ter show, né? A gente já está chamando para o show de hoje, né? Vocês vão falar um pouquinho do show também. Eu queria saber, porque a gente já fez uma conversa antes, né? E eu entrevistei tanta gente durante esse período aí, 2 anos e pouco. Esse ano é um ano de transição, considero de transição. Como é que vocês, que reflexão vocês fazem desses 2 anos e meio aí? Vocês trabalharam, fizeram ações aí de solidariedade muito legal com os outros músicos e tal. Que reflexão é possível fazer para vocês aí, como músicos, como cantores, enfim, no trabalho que vocês fizeram durante esse período? Dá para fazer um balanço de tudo isso? O que pode ser dito? Eu acho que a gente vai entender, Colibri, muito bom esse papo, estava com saudade do nosso papo aqui, um prazer estar aqui, esse espaço. Idem. Gente, você fortaleceu demais falando nisso, a classe artística toda na quarentena. Aqui com você era um lugar para a gente falar sobre o que a gente estava fazendo nesse momento tão confuso. Eu acho que a gente vai entender os impactos desse isolamento de 2020 e 2021 com distanciamento. A gente vai entender mais essas dores todas que aconteceram, porque somos sobreviventes desses 2 anos. Tanto é que esses 2 anos ele é meio uma maçaroca, né? Quando a gente vai lembrar, porque eu fiz tal coisa no passado, na verdade era 2020, a gente está confuso em relação a esses 2 anos. A gente, né, trabalhadoras e trabalhadores das artes, a gente já vem de um mercado estável e de um desgoverno antes da pandemia, onde éramos alvos de ataques e sabotagens pelo simples fato de sermos artistas. Então, o mundo parou e a gente que vinha sendo tão atacado, a pandemia, ela foi a arte que deu conta das pessoas em casa. Deu conta, assim. Todo mundo se salvou em vários momentos por causa de um disco, de uma música, de um filme, de uma peça. Então, foi muito maluco isso, porque ao mesmo tempo que todo mundo parou, a gente percebeu o valor que tem no que a gente faz. Então, o ano de 2020 foi um ano que a gente tentou. A gente tem a sorte de ter estúdio, né, eu e o Gustavo, então a gente conseguiu fazer nossas lives e produzir coisas, porque a gente tem nossa operação. Eu me dediquei muito também à minha marca de roupa, então a gente trabalhou de maneira remota, a gente conseguiu trabalhar. Mas, assim, o impacto geral é que a gente ficou esse tempo parado, só que nesse tempo parado ninguém descansou. Verdade. E agora essa volta... os shows voltaram, a gente vê os festivais, tudo voltou a milhão. Tá tudo acontecendo, as agendas estão completamente malucas, só que a gente voltou para um mercado muito sucateado, com um monte de gente que não está descansado. Então, estamos mais cansados, com um mercado mais difícil. Então, assim, é a resistência da resistência da resistência. Só que, ao mesmo tempo, ainda bem que a gente tem esse lugar, sabe?
Cada vez mais eu entendo que a arte é o meu lugar de cura, a minha missão, é onde a minha cabeça, onde eu encontro minha sanidade absoluta. Então, esse disco, ele fala muito sobre tudo isso, sabe? Porque é muita coisa, né? Não, eu tava entrevistando o Tati e o Wisnik em épocas diferentes. Aí eu perguntei para eles, vou perguntar para vocês também. Se vocês acham que, se a gente seguir mais um tempo à frente aqui e for olhar no retrovisor, a gente vai ter uma música especial, uma música que vai dizer o que aconteceu durante a pandemia, um cancioneiro da pandemia. Será que a gente vai conseguir analisar? Vocês acham que existe? Porque muita gente produziu, por exemplo, só para citar, eu sei que vocês trabalharam bastante, né? Para citar os hiperativos, o Chico César fez mais de 100 músicas. Quer dizer, um maluco total, né? O cara que trabalhou hiperativamente, né? Então, queria saber se vocês acham que, claro que agora é difícil, a gente ainda está nessa transição, esse ano é transição, como eu falo, mas daqui a um tempo, né, quando a gente olhar para o passado, para esse período aqui, será que tem um cancioneiro da pandemia, o pessoal escrevendo sobre esse isolamento? Vocês acham que isso é real mesmo? Gustavo, essa... Precisa de um certo distanciamento, assim, É. para saber. Mas, historicamente, na adversidade se produz boa arte, assim, né? Eu acho que nos perrengues, assim, da humanidade, sempre teve música boa, artes plásticas boas. Eu acho que tem grandes discos saindo agora. A gente está num momento rico, assim, apesar de todo o perrengue. Eu acho que não tem como. A gente tem vindo de tantos atravessamentos que não tem como isso não tá na narrativa das artes. Claro. E acho que a coisa que eu sou tão encantada, que é o tal do atemporal, a figura consegue, né, pensando no Donato, pensando nas figuras que são atemporais, que moram na minha vitrola, elas são atemporais porque elas conseguiam decupar o agora, elas conseguem decupar, estar presentes no agora o tempo todo. Então, agora, exatamente agora, não tem como a gente não tocar nesses assuntos. E daqui a muito tempo, com certeza, daqui a alguns anos, com certeza, esse cancioneiro, esse recorte, ele existe, porque a arte também foi um lugar de catarse, a arte foi, ainda mais nessa coisa de confusão das narrativas todas, manipulação das informações, a arte dá conta de contar essa história muito melhor do que qualquer jornal. Verdade. E a gente vai, daqui a um tempo a gente vai, mas não dá para fazer essa análise agora, né? Mas eu acredito mesmo. E está tudo represado também. Você falou que tem muitos shows agora, que a turma estava segurando aí 2 anos sem poder fazer nada, aí está todo mundo louco. Aí não tem tanta casa em São Paulo, algumas fecharam, outras resistiram, né? E outras estão sendo criadas. Até estou sabendo que tem casas novas que estão aparecendo. Isso é muito bom, né? Muito legal. Isso é positivo. Agora tem uma coisa represada, né? Todo mundo lançando trabalhos, né? Porque ficaram parados o tempo todo e lançando discos e shows, né? Porque precisa ter o show do disco também, né? Parece uma coisa meio... Isso não deu para mudar ainda, né? É legal lançar o disco com um show na sequência. Sempre isso é uma forma, né? Vocês lançaram singles e muita gente também lança singles, mas aquele projeto mais tradicional de show, né? Quer dizer, disco e depois o show, ainda isso não muda, né? E vocês nesse tempo todo, né? Porque desde 2010 a gente pode até fazer um balanço do trabalho de vocês, né? Porque Efêmera fez aniversário, então vocês já estão aí, né? Eu fico muito contente quando eu entrevisto o pessoal novo que está chegando aqui, novas cantoras, compositores e tal, e tem vocês como referência. Isso é muito legal, né? Não é bacana? Eu fico todo orgulhoso. Eu falei, que legal. Sabe? Não, minha referência são eles e tal. Olha, eu falei, que bacana, né? Isso quer dizer que vocês já estão na estrada aí consolidados. Essa é a tradução que eu posso fazer, né? E vocês podem fazer uma análise que mudou muito o som de vocês de Efêmera para cá, já que Efêmera fez aniversário e esse disco é novíssimo, muito lindo também. O que vocês podem dizer? O som, a poesia, a composição, o que transformou? Muita coisa ou não? É difícil, né? Eu acho que, na verdade, esse disco ele é resultado da estrada, né? Ele é resultado
de todos os outros, ele é uma consequência de todos os outros. O Efêmera, ele já é um disco resultado de show. Eu já comecei, né? Eu não gravei antes de fazer show, eu tive a sorte de ficar 1 ano tocando as músicas do Efêmera antes de gravar. Então, ele tem um som que é um som de banda. E isso é uma característica dos meus discos. O Habilidades Extraordinárias, eu tô com essa banda que é um power trio, Gustavo na guitarra, Gabriel Maior no baixo e Samuel Fraga na bateria. Desde o Dancê, a gente tem feito shows. Então, eu tô com um power trio que eu nunca tinha gravado. A gente gravou o compacto com o Donato, na verdade, mas eu nunca tinha gravado um disco de inéditas com esse power trio. Esse disco é resultado dos shows que eu fiz com esse power trio. Então, assim, uma característica comum da sonoridade dos meus discos, e é por isso que eu faço os discos tão espaçadamente, é que eu gosto de show, eu gosto de estrada, eu gosto de criar tônus da música, de ver o tônus da música conforme ela vai sendo tocada, independente da formação, do palco, da plateia. Tudo isso vai interferindo na linguagem, na identidade, no DNA da música, sabe? Então, eu acho que esse disco ele é muito resultado desses anos de shows que eu estou fazendo com esse power trio. Assim como o Efêmera foi resultado da banda naquela formação, naquela época, né? Total. Com a diferença que Efêmera vocês estavam começando o trabalho, né? A diferença é que Efêmera a gente estava começando, era meu primeiro disco, mas a gente tinha feito muito show. Então, em termos de... eu acho que de sonoridade mesmo, de cola com a banda, de intimidade, já existia ali. Até testando algumas canções que vocês faziam ao vivo e falam, olha, esse pessoal gostou disso aqui funcionou. Porque isso é legal também, do ao vivo é isso, né? Você testar o som. Claro, né? claro. Antes de gravar, beleza, isso né? é muito maravilhoso. O Efêmera, ele tem uma ludicidade maior, né? É um disco que, embora tenha seus questionamentos, ele chama Efêmera porque eu cheguei no momento do mercado que as pessoas não... a mídia CD já não existia mais. Como é que eu lanço um CD se a mídia morreu, sabe? Então... Tava morrendo ainda, Tulipa, não tava morrendo morta. ainda, mas já tava naquele fade out, né? Já tinha um fade out. Tava indo para baixo já. É verdade, Exatamente. verdade. É muito interessante, assim, entre um disco e outro, como os formatos, os suportes, eles foram mudando, assim, muito. Isso. Porque o streaming foi aparecer, né? A gente foi virar ouvinte de streaming só no Dancê. No Tudo Tanto, que é meu segundo disco, as pessoas ainda não... as pessoas não ouviam o streaming e elas baixavam disco na internet. Isso. Nós estamos falando de um recorte de 2010, 2015. 2010, 2015. Então, assim, no meu segundo disco, que foi em 2012, eu lembro que o disco chegou, o CD chegou na loja e 1 hora depois ele já estava para baixar na internet. E eu fiquei desesperada, porque é tanto cuidado para gravar um disco, para escolher amplificador, microfone, estúdio, mixa, masteriza. A gente tem um super apuro com o som. E aí, na época do Dancê, a galera colocou o disco para baixar em baixa resolução. Em MP3, aquele MP3 bem tosco. Aí meia boca, né? Na época eu fiz uma campanha, eu botei o disco para download no meu site, gratuito, e escrevi, quer me baixar? Me baixa em alta. É uma boa. E agora também a gente não sabe para onde vai, né, Gustavo? Por exemplo, o que vai? Agora streaming. Tem gente que está relançando em vinil, que eu acho lindo. Eu adoro, obviamente, como um velhinho, né? Velhinho gosta de vinil, tudo bem. Mas agora parece que há uma demanda maior de vinil. Tem mais uma fábrica aqui em São Paulo e está nascendo alguma outra, parece que uma fábrica fora do eixo Rio e São Paulo de vinil. E isso vai ser bom porque vai aumentar a possibilidade de ter um vinil mais barato, né? Porque o vinil ainda é caro para o consumidor. Né? Quem vai no show de vocês quer comprar o vinil também. Por exemplo, no show de hoje aí vai ter vinil, vai ter CD? Ou não sei, pergunto. Vai ter? Olha, eu vou te falar que eu fico falando que Efêmera já não tinha mais CD, que a mídia tinha morrido, mas Efêmera é um CD que eu nunca parei de prensar. Então, eu sempre tenho que ter umas cópias em CD nos shows, porque as pessoas procuram. E esse, Habilidades, não me passou pela cabeça fazer CD. Eu sempre eu gosto de fazer vinil, eu faço música só para fazer vinil, Colibri. Eu sei. Fazer capa de disco.
O Gustavo até está dizendo o lado A, lado B do Habilidades Extraordinárias. Eu já li ele falando sobre isso, né? Que tem um lado A, um lado B. Lado A, lado B, sim, sim. A galera começou a me escrever pedindo CD, pedindo CD, pedindo CD. E aí eu vou fazer uma prensagem de CD, porque existe uma... É pequena, mas existe uma demanda de CD ainda. Porque as pessoas gostam do objeto também. Porque é legal, CD, né, Tulipa? Você... player, né, de CD. Eu acho... Eu queria ter, por exemplo, todo o seu trabalho em vinil, porque também tem a coisa gráfica que você se preocupa muito como artista gráfica que você é também. Então, tem aquela coisa da capa, de se abrir, ver a ficha técnica, ler as letras. Isso é um ritual antigo, né? Que pode se chamar de saudosista, mas as pessoas, quando começam a trabalhar com isso, é muito legal, né? É muito legal. Tem a capona do CD, do vinil, é uma outra coisa, né? Mas, enfim, a gente tem que esperar que isso volte com um preço mais barato para o público, e o público voltar a gostar de consumir vinil, e vocês poderem também, para o público que prestigia vocês, para fazer e num preço bacana, que possa ter um preço bacana para o consumidor. É isso aí. Bom, já falamos das coisas aqui, vamos falar do disco. Legal demais. Habilidades Extraordinárias, né? E a primeira coisa que é muito curiosa é saber por que nasceu esse nome, né? E a história é muito, muito legal. Conta a história aí do Habilidades Extraordinárias, como é que saiu esse nome, né? O Gustavo ficou nervoso na hora que o pessoal perguntou para ele no aeroporto. Não, fala aí a história que é legal. A gente estava indo tirar nosso visto, né? Porque a gente foi em 2019 isso. No visto, na hora do visto. A gente foi tocar em Nova York, a gente ia tocar em Nova York no Lincoln Center, e para tocar no Lincoln Center você precisa de um visto de trabalho. E aí a gente estava fazendo a entrevista ali no funcionário da imigração, um questionário, e várias perguntas protocolares e tal, só que super protocolar, né? A pessoa mal estava olhando para a gente, assim, cumprindo o questionário. E aí, uma hora ele perguntou, vocês têm alguma habilidade extraordinária? Eu fiquei completamente confusa com essa pergunta, desconcertada, porque me veio essa habilidade extraordinária, o que? Uau! Eu achei que fosse alguma coisa sobrenatural, sabe? E aí eu respondi, eu não, senhor, não tenho. E o Gustavo rapidamente falou, a gente ganhou um Grammy. Quando ele falou isso, o funcionário, automaticamente, o semblante dele mudou, ele ficou completamente encantado, ele falou, uou, Grammy Winners, aí parabenizou a gente, pegou os nossos arrobas, agilizou ali o processo, desejou felicidade, luz, boa sorte. E eu saí do consulado da embaixada completamente confusa, e depois que eu entendi que existe um visto facilitado para artistas, cientistas, esportistas que comprovam proficiência na sua profissão, no seu ofício, eles precisam, é necessário comprovar uma série de documentação para você comprovar apresentar uma série de documentação para você comprovar sua proficiência, ou ganhar um Grammy ou um Nobel. Uma chancela. Que é uma chancela de proeficiência. Então, como a gente tinha um Grammy, eu achei bem maravilhoso, porque, na verdade, essa chancela do Grammy, para uma mulher compositora, num país onde a arrecadação é masculina na sua maioria. Isso. É um disco independente a ganhar um prêmio que é um prêmio com cartas marcadas pela indústria fonográfica há muito tempo. Então, assim, a gente ter ganho o Grammy, ele é uma vitória muito coletiva para... Enfim, para tudo. Então, eu achei, nossa, realmente, configura uma habilidade extraordinária mesmo. Sair também com a nossa música do país, dando conta de tudo que acontece aqui nas entrevistas, né, as narrativas ficam com a gente quando a gente sai do nosso país, também é uma habilidade extraordinária, porque a gente vira embaixador da nossa cultura. Então, eu fui entendendo... Eu fui me apropriando desse termo. Realmente, é uma habilidade extraordinária isso que eu faço. Só que aí, Colibri, a vida foi acontecendo e esse 2020 foi chegando perto e veio 2021 e essas provações todas e atravessamentos e habilidades extraordinárias começaram a ficar... Antes, para mim, seria uma coisa sobrenatural e começou a ficar cada vez mais cotidiano, habilidade extraordinária. Agora, para mim, habilidade extraordinária é você conseguir ter um dia bom, você conseguir sair da sua casa em segurança,
é você conseguir dormir, é você conseguir levantar da sua cama. Sobreviver, então, esse nome, sobreviver, a gente, assim, sobreviver hoje em dia configura uma habilidade extraordinária. Então, esse nome ele foi ficando cada vez mais forte. Antes das músicas, eu já sabia que esse seria o nome do disco. Ah, legal. Muito. Eu queria ter visto a cara, que eu não estava, obviamente, né? A cara do Gustavo, na hora que o cara. Habilidades extraordinárias, nós ganhamos o Grammy. Pô, eu acho que não sei se você falou assim. Foi ímpeto, né? Não, foi muito. O que para mim, a pergunta que para mim foi absurda, para o Gustavo ele foi muito prático. Presença de espírito chama-se, né? Você foi muito prático, assim. O Grammy não me passaria pela cabeça, entendeu? Ele foi ligeiro. Foi ligeiro, presença de espírito, é importante. Porque eu lembro que sempre quando você viaja para os Estados Unidos, tem que preencher aquela fichinha, além de... Vocês foram pegar o visto, entendi bem. Né? Agora, quando você vai chegar nos Estados Unidos, tem aquelas perguntas, se você já participou de alguma ação terrorista, ainda estava escrito até outro dia isso. Não tem aquele papelzinho, é ridículo, né? O cara, sabe que o cara vai viajar para os Estados Unidos e fala assim, já participei de uma ação terrorista. O cara não vai escrever, né? Se o cara participou, nunca vai escrever. Então, essa pergunta é meio ridícula, que eles põem ainda aquele fichário que eles dão, né, para quem vai desembarcar nos Estados Unidos. Coisas assim. Mas muito boa a presença de espírito do Gustavo, hein? Então, foi uma habilidade extraordinária dele. Foi total. Não, esse Grammy ele é muito simbólico, porque realmente, assim, é um disco independente. A gente chegou lá e a gente não achou de jeito nenhum que fosse rolar. É uma premiação enorme que celebra a indústria, assim, né? Não é uma coisa... Normalmente ganha a gravadora, né? Disco claro. Da EMI, o disco não sei o quê. Então, a gente estava lá, eu e o Felipe assistindo, ganhando assim, tipo, acho que não vai rolar. E quando rolou, realmente foi incrível. Foi lindo mesmo. Bom, vamos falar do disco agora, passear pelo disco, que hoje a gente vai aproveitar para ouvir, né? O pessoal a gente vai chamar para o show daqui a pouco, o show que vai ser sexta, sábado e domingo, quer dizer, hoje, amanhã e depois, e a gente vai passear pelo disco, né? E achei legal também, viu, Tulipa e Gustavo, que vocês fizeram uma coisa que eu adoro, parabéns, que é o seguinte, tem um texto explicando cada uma das canções, né? Eu sempre peço para os artistas falarem um pouquinho de cada canção, mas vocês tiveram assim a pachorra de escrever, né? Cada uma das canções. Eu acho muito porque pachorra, tem umas pessoas que não têm paciência, né? Eu pergunto como é que foi e tal, e vocês, e cada uma com as letras das músicas, né? Explicando a história, como é que surgiu cada canção e cada ideia, né? Então vamos começar a passear já das duas primeiras faixas, né? O Samaúma, melhor dizendo, e Estardalhaço. Fale um pouquinho dessas duas para a gente ouvir na sequência. Samaúma e Estardalhaço. Bom, Samaúma abre o disco. Samaúma foi o single, né? A primeira música que a gente colocou no mundo. Samaúma é uma letra que existia antes da gente começar a fazer o disco. Então, Samaúma, Pluma Black e... Qual é a outra? Kamikaze Total. São 3 músicas que já tinham algum começo antes da gente começar a pensar nesse disco. Esse poema fazia parte de um livro que eu comecei a escrever, mas super engavetei. E quando a gente começou a pensar no que fazer para o disco, esse poema ele veio muito forte. E eu estava com o Gustavo ali, né? Cadernos, anotações e violão. A gente começou a tentar uma melodia, uma harmonia para ela, e ela veio muito rápida, né? Sim. E a poesia dela, ela se fez presente, assim, porque justamente por conta de tudo isso que a gente está vivendo, por conta da pandemia, desse momento pandêmico, onde a gente tem um vírus que é direcionado à raça humana, né? Aos seres humanos. Então, é uma música que fala sobre a natureza dentro e fora da gente, a partir do ponto de vista de uma mulher. Samaúma é uma árvore muito forte na Amazônia, ela é uma árvore que ela tem muita água, então ela irriga, ela nutre a comunidade do entorno toda dela. Então, essa música ela decupa todas essas naturezas, a natureza da árvore, a natureza das águas, a natureza da minha árvore também, que é a minha árvore da minha existência. Ela fala sobre todas essas coisas e a pandemia ela faz com que a gente... O recado é
precisamos rever a nossa relação com tudo, né? Com o outro, com o consumo, com a política e, sobretudo, com a natureza. Exato. Então, a gente abre o disco com uma música que fala sobre todas as naturezas, de dentro e de fora da gente, justamente por isso, assim. É uma música onde eu chamo a natureza, ela está comigo na ponta da minha caneta nessa música. Agora, a tulipa, a árvore também é Suma-uma também, não é isso? Ou estou enganado? Ela é conhecida como Suma-uma ou Sama-uma. Sama-uma. Sama-uma ou Suma-uma, é. Tem gente que chama de Sama, tem gente que chama de Suma. Suma-uma agora também é uma central de jornalismo da Eliane Brum, né? É, por isso que eu perguntei. Suma-uma, sim, mas são duas variações de uma mesma árvore maravilhosa. Beleza, beleza. Isso aí. E o estilhaço? Vamos falar um pouquinho de estilhaço. Quer falar alguma coisa? Tem um detalhe desse, vocês partiram de uma fita analógica. Adorei essa história também. Aliás, o Gustavo já tinha me falado. O Gustavo é rei de me contar as coisas antes, que eu vou cutucando ele acaba afrontando. Estamos fazendo assim, sabe, e tal, né? E algumas produções que ele faz, eu sei em primeira mão aqui, dá um charme, né? O Maurício Pereira uma vez ficou bravo comigo, que eu falei que antecipei o disco dele, que eu estava conversando com o Gustavo e sem querer a gente conversou e aí eu antecipei. Mas fala um pouquinho dessa ideia de gravar o disco na fita, esse processo é muito interessante. Fala aí, Gustavo. A gente decidiu fazer o disco lá no meu estúdio, no nosso estúdio, e aí a gente, como a gente vai gravar, qual vai ser o processo, como a gente vai microfonar. E aí a gente escutou um disco de um cara aqui de São Paulo chamado Cessa. É um amigo nosso, um vizinho e tal. E ele tem um gravador, um Tascam de 6 polegadas. E o disco, ele foi uma inspiração em termos processuais, assim, sabe? Vamos fazer um disco na fita, vou pegar com o Cessa esse tape emprestado, alugado e tal. E a Tulipa, outro dia, foi explicar esse papo, ela definiu muito bem. Gravar na fita, você faz uma curadoria melhor dos takes, das ideias, porque não é o digital que você faz 500 mil takes, edita, sabe? Que tem uma banalização da quantidade de possibilidades. A fita não, cada passada tá valendo. Então, baixa a bateria, guitarra, apura melhor, é isso? Apura melhor. É igual você tem um filme de 12 fotos. Você não vai tirar, né? Hoje em dia você tem o digital, você tira 150 selfies. Com 12 poses, não. Você faz 12 poses. Claro que não. A gente tem que apurar melhor, claro. É a mesma ideia. Dúvida. Isso foi muito importante, assim, para nortear, né, nosso processo, porque a gente está num momento muito disperso, porque tem muita coisa acontecendo. A gente fica no celular o tempo todo, entendeu? Tá difícil agora abandonar o celular, e o celular é um feed frenético com 40 mil coisas acontecendo. Então, é o tempo todo estímulo. A gente não consegue mais fazer uma coisa só. Então, estamos dispersos. E para a gente fazer um disco com presença foi muito importante. E essa captação toda analógica, ela foi muito importante por isso, por conta da presença, assim. Tava todo mundo muito presente no processo, porque o digital, ele permite, né, essa facilidade do digital permite que a gente hiperregistre tudo. Verdade. Né? Você falou da selfie, que a gente tire 40 mil fotos para sair uma boa, que a gente grave 70 mil takes para sair um bom. O analógico, não, essa coisa do apuro também tem a ver com presença. Eu estava muito mais presente em todos os takes. O digital, ele me dispersaria talvez um pouco mais, porque eu já sabia que se eu errar, se eu não fizesse um take legal, eu poderia ter quantas chances eu quisesse de repetição. Então, isso foi muito interessante, assim. O analógico puxou uma presença na gente que a gente não vivia há muito tempo. E é legal vocês fazerem a comparação com a fotografia, porque quando a película era muito cara, tanto para filmar, e eu estou falando isso que eu acompanhei isso, como para fotografar, a gente usava o fotômetro, porque tinha que ter um apuro. Então, o cara só batia a chapa, olha com essa expressão velha, quando estava joinha a bagaça ali, o cara plaque, entendeu? Porque tinha o fotômetro e tal. Hoje, com os recursos tecnológicos, faz 200 fotos. Então, tem que ter um apuro, e é legal voltar para o analógico nesse sentido, de apurar melhor, né? Vamos falar de
Vamos falar de Estardalhaço agora, que a gente não falou. Rapidinho para o 28. Estardalhaço. Fala um pouquinho. Fala um pouquinho aí, Gustavo, de Estardalhaço. É com você. Fala você da letra e eu falo do som. Estardalhaço, ela tem, falando também um pouco do som, ela tem a participação especial do Toninho Ferragutti no acordeon, que é lindo, é um personagem dentro da música, assim. É uma letra que veio de uma vez, assim. Eu acordei com essa letra, a gente se isolou para ficar dias compondo esse disco. E aí eu acordei com essa letra, quando o Gustavo acordou, eu falei, Gustavo, fiz uma letra aqui que eu nem sei dizer de onde ela veio, com o que ela parece, porque ela é um negócio diferente, aconteceu um negócio diferente aqui. E ela é uma letra muito séria, muito dura, assim, porque ela fala sobre abusos sejam eles de todos os lugares, sabe? Num momento que a gente tem tido cada vez mais, enquanto sociedade, consciência dos nossos hematomas todos, né? De coisas, de roxos que a gente nem sabia que tinha. Então, essa música, ela fala muito sobre isso, e durante ali a canetada dela, ela veio toda assim, ela veio toda até antes do refrão. Eu não sabia o que fazer depois da primeira parte, assim, porque ela é muito pesada, ela é muito difícil, a letra dela, por conta disso, pelo tema dela, pela atmosfera dela. E a única solução, a única redenção que eu tinha para o roteiro dessa música era terminar com o sol, sabe? Você merece o sol, você merece outra coisa que não seja isso. Então, ela foi uma música muito forte, assim, para mim, ela veio muito forte. E quando a gente faz um disco também é muito intenso e forte o jeito que esse disco vai para o mundo, e as pessoas amalgamam esse disco com o repertório que elas têm. Então, o retorno que eu tenho tido dessa música, as pessoas identificando por meio delas abusos sofridos, também tem sido forte. Olha, legal. Então, estardalhaço, e é isso, e o refrão fala, né? Um vacilo causa um estardalhaço. Qualquer coisinha pode causar um rumbo, assim, gigantesco, né? Verdade. E a sanfona pintou como, o acordeão do Toninho Ferragutti? Então, a gente tinha ido para a praia, eu e a Tulipa, a gente passou um período compondo, enfim, numa imersão, e aí um dia a gente acordou, a Tulipa me mostrou essa música praticamente inteira, a letra inteira, né? E aí, quando a gente sentou e eu comecei a dar uma harmonizada, comecei a dar uma tocada na música, foi ali, assim, nesse primeiro momento que pintou a ideia, sei lá, remeteu ao Dominguinhos, a uma coisa... A melodia tem um pouco desse lugar, né? Pedir um acordeão. Pedir um acordeão, que é uma coisa totalmente inusitada na nossa sonoridade, assim. Exatamente. Mas a gente, em momento algum, se distanciou disso, né? Não, a gente entendeu. A gente aceitou esse acordeão. Realmente, veio essa atmosfera do Dominguinhos, é impressionante como o processo vai falando o que ele quer, né? Verdade. Às vezes a gente entra... É isso, eu fui fazer um disco com o meu Power Trio e saio dele com um belo acordeão. E aí foi mó barato chamar o Toninho Ferragutti, que é um mestre. Ele arrasou, e ele tem muito a ver, porque, por exemplo, se a pessoa não se conecta pela letra, ela vai se conectar pelo acordeon. O acordeon é completamente solar. E não o acordeon, ele leva para o sol e ele não fala sobre as coisas que estão falando no começo da música. Então, é possível você se relacionar com a música de uma maneira positiva também, se você não embarca na letra. São dois tipos de leitura. Legal. E isso foi muito interessante. Não fazer uma música com um tema difícil, mas eu não queria que fosse um som baixo astral. Sim, exato. Ela não é. Ela tem um som que é completamente solar, sabe? E eu acho que agora que eu estou aqui falando com você, que eu entendi que realmente era esse meu objetivo. a gente vai falando, a gente vai sacando, né, a coisa. E é legal quando vai entrando no processo, às vezes depois, né, você vai falando. E é legal ter um acordeon também, quebra um pouco, né? Muda um pouco. Foi uma honra. Maravilha. E um grande músico como o Toninho, aí a coisa fica linda. Sensacional, também, né? muito fã. A gente ficou muito feliz, assim, baita honra ele no disco.
Então vamos ouvir rapidinho Samaúma e Estardalhaço. Roda! Massageio a coluna na parte mais aguda de uma pedra molhada. Visito dia sim, dia não, uma Samaúma de 90 metros que me salvou na última enxurrada. Escondo minhas pedras e tecidos na diferença entre um seixo e um boto. Os mistérios guardo na semelhança, agrupo por cores em prateleiras. Durante a Piracema fico dourada enquanto os lagos ficam prateados. Quando isso acontece, as parafinas das velas derretem com mais facilidade. E as luzes de LED ficam levemente avermelhadas. Vou misturar vogais com sementes. Vou fazer uma bolsa de água quente. Vou tingir com terra os meus quadris. Deliro quando encosto meu corpo no rio. Meu verbo vira espuma, eu viro espuma, eu viro verbo, eu viro espuma, eu viro espasmo e fico pasma quando vira música. Será que eu te contei? Cachoeira na nuca, melhor cafuné. Massageio a coluna na parte mais aguda de uma pedra molhada. Visito dia sim, dia não, uma Samaúma de 90 metros que me salvou na última enxurrada. Escondo minhas pedras e tecidos na diferença entre um seixo e um boto. Os mistérios guardo na semelhança, agrupo por cores em prateleiras. Durante a Piracema fico dourado enquanto os lagos ficam prateados. Quando isso acontece, as parafinas das velas derretem com mais facilidade. E as luzes de LED ficam levemente avermelhadas. Vou misturar vogais com sementes. Vou fazer uma bolsa de água quente. Vou tingir com terra os meus quadris. Deliro quando encosto meu corpo no rio. Meu verbo vira espuma, eu viro espuma, eu viro verbo, eu viro espuma, eu viro espasmo e fico pasma quando vira música. Será que eu te contei? Cachoeira na nuca, melhor cafuné, né? Será que eu te contei? Cachoeira na nuca, melhor cafuné, né? O melhor cafuné, né? O melhor cafuné, né? O melhor cafuné, né? O melhor cafuné,
caída apareceu, mas não caiu. Quem te viu foi quem mentiu. Quem te viu te detonou. Detonou, mas não matou. Não matou, mas hematoma apareceu aqui. Ficou derrubada, ficou mesmo na pior. Quem notou não se mexeu. Quem notou não se importou. Se importou não importa mais. Mas um caso de descaso aconteceu aqui. Um vacilo, pode crer, faz um estardalhaço. Sol, você merece o sol. O sol. Um vacilo, pode crer, faz um estardalhaço. Sol, você merece o sol. O sol, o sol. Pareceu caída, pareceu, mas não caiu. Quem te viu foi quem mentiu. Quem te viu te detonou. Detonou, mas não matou. Não matou, mas hematoma apareceu aqui. Ficou derrubada, ficou mesmo na pior. Quem notou não se mexeu. Quem notou não se importou. Se importou não importa mais. Mas um caso de descaso aconteceu aqui. Um vacilo, pode crer, faz um estardalhaço. Sol, você merece o sol. O sol. Um vacilo, pode crer, faz um estardalhaço. Sol, você merece o sol. O sol. Um vacilo, pode crer, faz um estardalhaço. Sol, você merece o sol. O sol. O De volta aqui com a Tulipa Ruiz e com o Gustavo Ruiz, eles estão diretamente da Lapa, é a casa da eu conheço, a casa da Tulipa, tem a loja, estamos na lojinha da Tulipa, tem aí os artigos da Tulipa, né? Já tem um estúdio aí já pronto, o estúdio de ensaio, já está pronto o estúdio, Tulipa? Que a outra vez que eu estive aí, não pude conversar com você, né? É verdade, é Mas verdade. não rolou, mas eu soube que ia ter um estúdio de ensaio, um espaço de ensaio. Já está A pronto gente esse já está espaço? ensaiando para o disco aqui em casa. A gente gravou no estúdio na Brocal, que é a parte do Gustavo, que não é Sim. aqui. Mas os ensaios a gente já começou a fazer aqui. Legal. Então já Então, o está espaço rolando. na Casa da Lapa da Tulipa aí, que ela recebe muito bem todo mundo e faz festas incríveis também. Tem essa história. Bom, vamos continuar falando do disco. Eu quero aproveitar porque eu quero tocar o disco todo e eu quero que vocês falem, né, rapidinho sobre todas essas faixas. Tão legal, né? E as pessoas vão curtindo. Quando eu recebi o disco, né? Você sabe que o seu pai, o pai de vocês dois, é um pouco afoito, né? Ele falou: o que você achou? Eu falei: ainda estou ouvindo, calma. Porque tem eu gosto de ouvir 2, 3 vezes o disco para curtir. E cada vez eu estou curtindo uma coisa diferente. Pego uma música, ouço, depois ouço a outra, pego a última. Assim é o meu processo de ouvir música, né? Mas hoje em dia o processo da rapaziada ouvir música é muito louco, né? Essa coisa de girar, né? Você falou mesmo da coisa do frenesi, das pessoas muito rápidas, ficam com a internet e tal. Como é que elas ouvem a sua música? Você já está tendo retorno, né? Do que você coloca. Mas hoje não é muito louco? O pessoal está ouvindo 20 segundos. Essa molecada nova começa a vir 20 segundos, já muda. Pá, já muda de música. Pá, né? É uma loucura como se ouvir música hoje, essa nova geração. Não, é uma loucura, é um desafio do contemporâneo, né? Comunicar para essa galera. Assim, a gente, na verdade, em termos de estratégia, pensando nisso, a gente não se pautou muito por isso, né? Porque o primeiro single, Sama Uma, é uma música que tem 5 minutos e meio. Na contramão. Não tem onde cortar.
tá, ela é grande que nem a árvore, entendeu? A Samaúma é a maior árvore, eu não poderia editar a Samaúma, né? A gente está vivendo essa era, a gente está vivendo a era do corte. Por exemplo, a gente vai fazer um programa aqui de 1 hora com o Colibri, não sei se você já está fazendo isso, você faz os cortes do Colibri? Não, eu não ponho, eu ponho tudo direto, que eu gosto do hoje em dia, inteiro. os programas... Mas tem, eu posso pegar trechos. Tem vários cortes, exatamente. 30 segundos, pega só polêmicas. Mas eu acho que, assim, para mim é interessante pensar nesse conteúdo grande e depois ir desdobrando e tirando dele, sabe? Eu tô com você, eu tô nessa daí. E não pensar picado. Eu gosto de pensar nessas... Eu gosto de fazer disco, né? Gosto de fazer single também. Mas, por exemplo, é isso. A nossa primeira música ela tem 5 minutos. A gente não pensa nisso nem um pouquinho. Não, vocês sabem que eu toco aqui na rádio músicas de 10 minutos, 12 minutos. Teve um manifesto recente aí que o Renault fez, uma música gigantesca, não é? E a gente pôs no ar inteira a música, que eu achava que era importante, da Amazônia e outras tantas. Claro. Bom, mas realmente o que o Gustavo falou, a demanda é cortes, é coisas rápidas, né? Então é isso, assim, se a galera quiser cortar a música para colocar no TikTok, pode cortar, vai ser cortado. Então tudo bem, não é a gente que se adapta à ferramenta, a ferramenta que se adapta ao nosso conteúdo. Isso aí, e aproveitar, né? Por exemplo, a coisa boa que tem do analógico, não perder de perspectiva. Faz o analógico, depois digitaliza, tudo bem, não tem problema. Bom, agora vamos falar de... fazer discos com músicas de menos de 1 minuto. Eu sei de gente que está fazendo isso. Tá, isso que eu ia falar para vocês. Não, porque as músicas têm 50 segundos. Legal, você consegue dizer tudo em 50 segundos, tá ótimo. Que o poder de síntese é maravilhoso. Não, isso é uma coisa meio superficial, eu acho. Bom, mas aí é uma questão também, né? Dizem que nos novos estudos, a música, o cara fica atento nos 20 segundos primeiros. Então, vocês têm que fazer um riff, 20 segundos. Você é maluco, né? Você não vai fazer uma música em função disso, né? Claro que não, né? Faz o que você está pensando, né? O que a Tulipa sonhou, que virou música, que tem todo um contexto, um conceito, né? É difícil. Se a pessoa for fazer na demanda do mercado, aí fica uma loucura, né? E tem gente que faz, né? Tem esse detalhe. Bom, vamos ouvir Pluma Black. Falei certo? Pluma Black. Pluma Black, exatamente. Isso é para tropeçar. E, na sequência, o Kamikaze Total. Fale um pouquinho dessas duas, então, para a gente ouvir agora. Pluma Black tem participação do maravilhoso Nego do Léo, que é uma música que eu amo, porque a gente gosta muito. Pluma Black. Na 3ª série, eu tive uma professora chamada Ana Klesse. Que belo nome. Belo nome. E aí, esse TL desse nome dessa professora me deixava instigada de alguma maneira. Ana Klesse, a coisa do Klesse. E eu sempre a partir disso, eu presto muita atenção no encontro consonantal com a letra L, nas palavras que tem essa pororoca. Então, eu gosto de clá, plá, blá. Cloaca, né? Que você botou cloaca. É uma lista de palavras e de combinações que tem como mote esse encontros consonantais com a letra L. A ideia é que sejam pilates de língua. Muito louca isso, hein? E essa tem participação do Chagão, né? Chagão, vamos falar. Mas porque a cloaca, atlas, clave, tecla, plana, pluma, black, ciclo, triciclo, público, pleito, bicicleta. Complicado mesmo. Glúten, iglu, glacê, né? É uma loucura mesmo, né? Você fez, Tulipa, você tem uma dicção muito boa e tal. Você chegou a fazer cursos, quando você começou a cantar profissionalmente, de fonoaudióloga, para ter melhor coisas... uma dicção da Brusundanga. E você fez aqueles... Eu fiz aulas de canto lírico em São Lourenço e tinha, nas aulas de canto lírico, a gente tinha muitos exercícios vocais, onde a coisa da dicção era muito exercitada, muito trabalhada, mas eu acho que também acompanhar e ouvir, crescer ouvindo a Vanguarda Paulista, sim, as cantoras da Vanguarda Paulista, isso me influenciou demais, assim,
Por exemplo, a dicção da Suzana Salles. Eu ia falar dela mesmo. Ela é uma dicção maravilhosa, maravilhosa. A Suzana, ela saboreia as palavras, assim como a Nausete. Então, assim, eu sou encantada por essas mulheres, entendeu? Por essas cantoras e o jeito que elas verbalizam as palavras. Então, assim, é uma área de interesse minha, que eu presto muita atenção e que está no meu trabalho de alguma maneira, ou de todas. Paula. Vamos falar do som agora, Gustavo, do Puma Black, que tem o nosso amigo aqui na parada. Puma Black, a gente acabou indo por um caminho meio Peter Tosh, assim, ela vira um reggae, que é um negócio super delicado, né? Você fazer reggae responsa. É responsa, é igual tocar samba, assim, você tem que viver tocando isso, né? Para fazer isso com propriedade. Mas, de qualquer maneira, o Samuca e o Bubu sabem fazer, e fazem bem feito, assim. Então, nossa cozinha deu conta do recado. E aí o meu pai chegou junto, toca sempre pra caramba, né? Sim, sim. E é mó legal que meu pai ele vai lá no estúdio, aí ele grava vários canais, várias ideias, depois eu fico lá meio fazendo uma curadoria do que ele gravou. É difícil, porque tem muita coisa boa, sempre, né? Difícil editar meu pai. Mas aí eu monto uma ideia do que ele gravou e aí ele depois fala que ele tocou daquele jeito. Ele tem como você escreveu uma coisa bacana do seu pai aqui, até achei legal, que ele toca de um jeito que é um jeito inconfundível dele, do instrumento, ele toca do jeito que de uma forma muito particular, né? Para dizer o mínimo, né? É o jeito dele tocar, não tem uma escola, né? Ele toca de um jeito dele. Assim, uma coisa... total. Meu pai tem um tipo de fraseado e um tipo de... Tem uma coisa na musicalidade do meu pai que eu nunca conversei com ele profundamente sobre isso, mas ele tem uma fluidez de fraseado em harmonias que às vezes são complicadas, e eu não sei exatamente a lógica do pensamento dele. Uhum. Eu acho que ele está sempre num blues. Ele sempre está uma coisa meio blues, mas assim, pode ser uma coisa de 2 acordes, pode ser uma coisa do Tom Jobim. Ele se coloca daquele jeito, ele nunca está perdido. Entendeu? Entendi. Tipo, ele nunca está perdido numa coisa harmônica, ele sabe frasear, assim, isso é muito interessante. É curioso, uma marca que ele tem, né? De um estudo, e foi fazendo, foi tocando, e foi aprendendo, e foi, né? Legal que você tenha falado do blues também, que eu sempre achei isso também, mas é bom você falar. Se eu falo, ele fala que não acha bem isso, né? Você conhece a figura. Ele vai falar que não é bem isso aí, vocês falaram. Não sei reproduzir, assim, eu não entendo. Que é uma coisa intuitiva, né? Uma marca que é legal os músicos que têm essa marca, né? Eu valorizo muito isso. Bom, então temos participado também, que esses grandes guitarristas têm, o Lani, o próprio Pedro Sá, que tocou no disco, de não importa muito qual é a guitarra, qual é o instrumento, ele tira o som que você reconhece, a paletada, assim. Isso, é a força, né? E o Kamikaze Total, vamos falar do Kamikaze Total. Kamikaze Total é uma música que é uma parceria minha com Lineker e Vitor Hugo. Eu tinha também um pedaço da letra que eu não sabia muito bem o que fazer com esse pedaço de letra, porque às vezes acontece isso. Eu faço muita música com o Gustavo, faço muita música sozinha, e a maior parte das coisas acontecem com começo, meio e fim, mas às vezes eu chego nos cutruncos, nos precipícios... Cutruncos. Onde você pegou essa palavra? Cutrunco? Espera aí, volta a fita. Cutrunco é bem legal, segue. Eu nem sei de onde eu trombei essa palavra já na vida. Mas a sensação é essa, assim, às vezes eu chego numas pirambeiras, nos lugares, que eu falo, gente, eu não vou conseguir sair daqui sozinha, ou eu preciso pular desse precipício. Uhum. Tem lugares que eu chego que eu preciso de uma força comigo que não tenha... medo de entrar nesses lugares estranhos comigo. Às vezes eu chego nos lugares estranhos que não dá para ficar sozinha. E Kamikaze Total, quando eu cheguei na letra e escrevi sou kamikaze total, meia bomba é você, essa imagem e tudo isso que ela carrega, sabe? Nesse momento da gente entendendo todos os nossos hematomas. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora com tudo isso que acabou de acontecer aqui? E aí foi num dia que Lineker e Vitor Hugo vinham aqui em casa, eu falei assim, gente, aconteceu isso daqui.
E aí dividi. E elas foram entrando comigo. O Vitor e Lineker foram entrando comigo e a música foi indo. Ela ficou muito forte, assim. A gente terminou de fazer a primeira parte da música. Depois, durante o processo do disco, veio a outra parte. Ela é uma música que ela me veio, porque ela aconteceu em 2 momentos. Ela tem 2 universos, mas esses 2 universos também andam muito juntos, né? E ela também, de alguma maneira, ela tem a ver com esse momento que a gente está passando agora. E aí a gente teve essa figura que está aí no poder, se declarando imbrochável. Uhum. E essa letra que fala ego machucado brocha. Que delícia que é cantar brocha, brocha, sabe? Então, essa música agora, nesse momento, ela é tipo um leão. Para mim, essa música era um leão que tá comigo. Legal. Fala você, Gustavo. Fala, Gustavo. Essa letra é uma loucura mesmo. Essa música, acho que vale destacar a presença do Jonas Sá. Sim. Porque a gente gravou tudo ao vivo na fita, né? A base e a voz da Tulipa, e aí depois a gente passava para o computador e pintou a ideia de ir para o Rio e gravar todos os sintetizadores com o Jonas Sá, que é um amigo nosso, compositor, cantor. Que a gente é muito fã e que a gente queria em momentos pontuais, mas que ele participa do disco praticamente todo. Ele entrou no processo, mergulhou com a gente de um jeito muito incrível. E essa música foi uma coisa doida, porque a gente experimentou... Ele tem uma coleção maravilhosa de sintetizadores analógicos, e a gente experimentou fazer um negócio que não é MIDI. Você triga um sinal de áudio e manda para o sintetizador. É um negócio super mecânico, assim. Explica para quem está te ouvindo o triga, por favor. Você manda um sinal de áudio, que no caso a gente mandou um clique, né? O pá, 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 para o sintetizador, e ele interpreta e desdobra aquilo em ritmo e melodia. E por isso que Kamikaze Total é tudo... Ela é toda assim, né? E isso foi meio inspirado na gravação de Temporary Secretary, do McCartney 2. Uhum. Que é assim também, é uma coisa super arpejada e tal. E é uma tecnologia pré-MIDI, tipo, é um negócio dos anos 70, assim. A gente nunca tinha feito isso, o Jonas também não. Então ficou todo mundo no estúdio encantado, assim, porque é maravilhoso. Não é um teclado digital, é você mandando um sinal de áudio. Legal. Além de vocês comporem e produzirem o trabalho, é legal que vocês podem fazer algumas experimentações também, né? Isso é muito legal também, isso é bacana. E traz o barato do trabalho. Vocês podem experimentar, né, algumas coisas, né? E isso é muito legal. Então vamos ouvir Pluma Black e Kamikaze Total. Roda! Cloaca, Atlas, clave, tecla plana, Pluma Black. Ciclo, triciclo, público, pleito, bicicleta, iglu, glúten, glace, clima, clube, chiclete, flecha, ângulo, glote, clitóris, glande, plasma, plágio, amplo, Pluma Black, duplo, eclipse, clone e mescla, candomblé, nublé, dublado, clandestina, templo, template, claustro, quick, planeta, planta, inclina na neblina, Pluma Black. Clave, tecla plana, Pluma Black. Ciclo, triciclo, público, pleito, bicicleta, iglu, glúten, glace, clima, clube, chiclete, flecha, ângulo, glote, clitóris,
grande plasma, plágio amplo, pluma black. Duplo eclipse, cone mescla, candomblé. Dublê, dublê, clandestina. Templo, template, claustro, claustro, clique. Planeta, planta, inclina na neblina, pluma black. Toco terror, teco, rapé, truco, traço que vier, devoro. É cada troço que eu engulo, gala, gula, juro. Toco terror, teco, rapé, truco, traço que vier, devoro. É cada troço que eu engulo, gala, gula, juro. Sou kamikaze total. Meia bomba é você, rocha, rachou, rixa real. Ego machucado, brocha. Toco terror, teco, rapé, truco, traço que vier, devoro. É cada troço que eu engulo, gala, gula, juro. Toco terror, teco, rapé, truco, traço que vier, devoro. É cada troço que eu engulo, gala, gula, juro. Sou kamikaze total. Meia bomba é você, rocha, rachou, rixa real. Ego machucado, brocha. Eu por mim, sou cor e flor e vi você, caô. Vai por mim, na carapaça, isso não passa, hoje eu não tô. Acabou, quer bolo então levou, acabou. Eu por mim, no fogo eu vou, na terra eu vou. Ventou, tem que fazer pra merecer. E não gosto de muitos, gosto muito de poucos, sou poucas e boas. E quando eu vou, é pra ser legal. Eu por mim, no fogo eu vou, na terra eu vou. Acabou. Eu por mim, toco terror. Eu por mim, toco terror, teco rapé. Eu por mim, toco terror, teco rapé. Truco, traço que vier, devoro. É cada troço que eu engulo, gala, gula, juro. Toco terror, teco rapé. Truco, traço que vier, devoro. É cada troço que eu engulo, gala, gula, juro. Sou kamikaze total. Meia bomba é você, rocha, rachou, rixa real. Ego machucado, brocha. Eu por mim, sou cor e flor e vi você, caô. Vai por mim, na carapaça, isso não passa, hoje eu não tô. Acabou, quer bolo então levou, acabou. Eu por mim, no fogo eu vou, na terra eu vou. Ventou, tem que fazer pra merecer. E não gosto de muitos, gosto muito de poucos, sou poucas e boas. E quando eu vou, é pra ser legal. Eu por mim, no fogo eu vou, na terra eu vou. Acabou. Eu por mim, toco terror. Eu por mim, toco terror, teco rapé. Eu por mim, toco terror, teco rapé. Truco. Você está ouvindo Colibri na Quarentena.
De volta com Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz, nós estamos falando do Habilidades Extraordinárias, o mais recente trabalho dos dois aqui. Primeiro foi Efêmera, depois Tudo Tanto, depois Dancê, depois Tu, depois teve o Compacto Simples com o João Donato, né? Tinha nome o Compacto Simples do João Donato, agora me peguei. Tulipa Donato. Tulipa e Donato, Porto. E agora o Habilidades Extraordinárias, que vai ter show hoje, amanhã e depois. Já querem falar um pouquinho do show? Daqui a pouco vocês vão falar. Vamos ouvir mais duas, que eu quero que vocês falem do show também. O show vocês vão com o Power Trio e mais convidados ou basicamente Power Trio? Como é que está organizado? Power Trio e a guitarra de Luiz Chagas, frenética em Pluma Black, exatamente. A participação nesse show vai ser o do Luiz Chagas. E aí, e quando tiver o acordeon, vocês vão trabalhar como, por exemplo? Só para entender. A gente quer muito fazer um show um dia e chamar o Toninho para tocar essa música com a gente. No lançamento ele não vai estar com a gente não vai colocar acordeon. A gente está fazendo um arranjo especial para o show. Perfeito. Entendi. Então vai ser assim. Então vamos falar das duas próximas, Novelos e Habilidades Extraordinárias, essas duas canções. Vamos lá. Novelos foi a primeira música a entrar para o disco. Foi a primeira música que a gente fez nesse processo de composição e é isso, fala, vou morar na lua, tô de saco cheio, é um atestado de saco cheio de tudo que tem acontecido no momento e... Uma música super atual. Super atual, tô saindo fora, galera, tô saindo fora, já deu, entendeu? Uma música de já deu, e que a sonoridade eu fui completamente surpreendida por ela, porque ela veio de um jeito... E na gravação ela virou uma outra coisa e eu cada vez mais gosto dessa música. Por conta da sonoridade dela. Eu acho que ela ficou um puta som. Ela é uma delícia de tocar, assim. É muito solta, assim, muito gostosa. Tem uma frase de guitarra sua nessa música que eu adoro. Acho que ela ficou... Eu não tinha sacado isso ouvindo, nem fazendo. Mas algumas pessoas vieram me falar, cara, essa música ela tem a ver com melodia. E aí, agora, eu fico imaginando melodia cantando Novelos. Eu fico imaginando o gestual de corpo dele para essa música, sabe? Que legal. Então, eu acho que eu tenho gostado mais dessa música ainda, porque agora eu tô vendo melodia nela. Nossa, seria incrível. Muito louco isso. E aí, vocês devem ter muitas experiências, né, dessas que vocês produzem a música e a pessoa, vocês têm um sentimento daquele, na hora que produziram, que compuseram e tal, e aí a pessoa recebe e tem uma outra sensação, como vocês estão tendo a sensação que poderia estar aqui o Luiz Melodia para cantar a canção. Mas quando você já teve alguma experiência assim muito contrária do que vocês imaginaram, o pessoal está ouvindo uma música sua e pensou de outra forma, ou teve uma sensação totalmente diferente, porque é muito legal esse feedback das pessoas que ouvem o trabalho. Né? É muito legal e é isso, eu entendi que a música ela tem a ver com o meu eu lírico e meu repertório e a minha vivência, enquanto ela está comigo. A partir do momento que eu ponho ela no mundo, ela se mistura com o repertório e cada interpretação, assim, tem gente que vai... Na construção de o que tem a ver com o que eu pensei quando fui fazer a música. E tem gente que vai para outros lugares completamente diferentes, de coisas que jamais me passariam pela cabeça. Mas eu acho isso muito maravilhoso, porque são relações, né? O jeito que a pessoa se relaciona com a música. E você falou que gosta de ouvir o disco, a última música, depois a outra, e vai... Aleatório. É uma relação, mas é isso, ele é uma relação mesmo. Você vai, você volta, e cada hora você escuta de um jeito, e tem a ver com o seu estado de espírito, tem a ver com o que você viveu. Então, assim, até mesmo o que você acha de uma música, isso vai mudando conforme o seu repertório de vida, a sua vivência vai mudando junto, sabe? E habilidades extraordinárias, vamos falar, já falamos. Habilidades extraordinárias, que tem o nome do disco, ela não nasceu com esse nome, ela veio de um jeito muito diferente, na verdade, porque ela é a única música do disco que nasceu primeiro a melodia. Então, ela veio com... Não tinha letra, só tinha o tudo bem, era a única coisa. A gente fez assim,
E aí eu fui dormir falando, eu vou malhar essa letra na madruga, eu vou ter uma letra até amanhã. E aí a letra foi acontecendo durante a noite. No dia seguinte, a gente foi ver essa letra que fala sobre o existir no contemporâneo, né? Para você poder sair de casa, voltar para casa, para você sair de casa com batom em segurança, para você perder o medo de avião. Ela falou sobre todas essas coisas. Aí, quando a gente tocou, eu virei para o Gustavo e falei assim, cara, essa música é habilidades extraordinárias. Meu Deus, é habilidades extraordinárias. Então, assim, a música que me falou, ela não tinha, sabe? Ela foi indo para esse lugar, o processo que mostrou pra gente o que ia acontecer. Legal. E ela tem um DNA dela, né? Uma atmosfera dela, um universo dela. Ela tem o seu violão, que norteou a melodia. Essa melodia toda ela é construída ela é uma dança dentro do que o Gustavo propôs no violão, né? E é a única música que tem violão. É a única música do disco que tem violão, E tem piano elétrico também, né? Tem o piano elétrico do Jonas. Tem participação também do Pedro Sá. A guitarra do Pedro Sá. Legal. A guitarra do Pedro Sá, o Gustavo vai decupando as músicas tecnicamente e eu também vou falando das minhas impressões das subjetividades. A guitarra do Pedro Sá, para mim, parece um animal marinho dentro da música. Quando a guitarra entra, parece uma baleia no oceano, assim, a frase dele, assim, eu tenho essa sensação. E eu fico muito emocionada com isso, com essa cena de uma baleia na profundeza azul dessa música, assim, sabe? Legal. Legal. Vamos ouvir, então, Novelos e Habilidades Extraordinárias. Roda! Falta casa.
você precisar. Tudo bem, tudo bem. Para sair de casa com ou sem batom, tudo que brilha em você, para poder chegar em casa só. Tudo bem, tudo bem. Se você tem bebê ou se você não tem, se você desafina ou se você canta no tom, tem coisa que não tem tradução. Se você nunca errou ou se você errou, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tudo incerto afinal, tudo bem nunca entender. Não é preciso saber, e também dá pra esquecer. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Para poder lembrar de olhar pro céu, perder o medo de avião, para parar se você precisar. Tudo bem, tudo bem. Para sair de casa com ou sem batom, tudo que brilha em você, para poder chegar em casa só. Tudo bem, tudo bem. Se você tem bebê ou se você não tem, se você desafina ou se você canta no tom, tem coisa que não tem tradução. Se você nunca errou ou se você errou, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tudo incerto afinal, tudo bem nunca entender. Não é preciso saber, e também dá pra esquecer. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. De volta com o Tulipa Ruiz e com o Gustavo Ruiz, nós estamos falando do mais recente trabalho Habilidades Extraordinárias, estamos passeando pelas músicas, né? Ouvindo as histórias. Agora, a Tulipa, tudo que você fala assim, eu falo assim, o sono da Tulipa é muito importante, hein? Porque é o sono criativo, vamos combinar? Porque você fala, porque você fala que quando eu vou dormir, eu acordei lembrando de uma música e tal. Acho que o processo seu do sono deve ser uma coisa bastante criativa, né? Ou não? Eu venero delírios oníricos e ter coisas no sonho, e me acontece, sim, de ter Tudo Tanto, por exemplo, é o nome do disco que eu sonhei, e ele chama Tudo Tanto por conta disso. Mas sonho, dormir para mim tem sido cada vez mais difícil, na real. Esse é um disco feito bem trabalhado na insônia, na verdade. É totalmente lúcido. Ele é totalmente lúcido, assim. É muito doido isso, né? Porque você falou que acordou com uma letra. Mas acordei não. Na verdade, eu fiquei à noite malhando, trabalhando. Tá.
Mas não, dorme pouco, Colibri, tenho dormido pouco. E, Gustavo, você sonha com melodias, com acordes, com sons, com guitarras, com plugs, com trincados, essas coisas todas que você faz, não? Eu acho que não muito, eu sou, acho que talvez mais notívago que a Tulipa no estúdio, assim. Eu acho que eu entro madrugada no estúdio trabalhando, é bem comum, assim. A gente e aí eu acordo, assim, eu não acordo com o meu eureka, eu acordo preguiçoso, demora pra engatar. Acho que a Tulipa, ela acorda e tem umas sinapses, assim. Você anota bastante sonho, né? Durante esse processo eu não anotei, mas eu gosto de anotar sonho. Eu não tenho esse hábito. É legal isso aí, anotar sonho. Quando você consegue lembrar, é ótimo. Mas a coisa do exercício de colocar um papel e uma caneta do lado da cama, e assim que você dispersa, você anota, você vai limpando o seu filtro dos sonhos. É verdade. E aí você vai ficando com a memória cada vez mais aguçada. Mais aguçada, exatamente. Porque aí você vai lembrando de detalhes. Por exemplo, eu estava num lugar e tinha essa porta. Você vai lembrando a cor da porta, o jeito que era a maçaneta, aí você vai anotando isso e vai ficando cada vez mais... É muito legal esse exercício. Legal. E aí o Gustavo não tem esse hábito, quer dizer, você não sonha com uma melodia, com um som que você gostaria de fazer, né? Não pinta. Não. É mais na prática, na coisa ali do exercício diário do estúdio, de trabalhar o estúdio, é isso? É mais na insistência. Insistência. Mas eu estou falando tudo isso. Eu demoro para engatar de manhã. Eu não, assim, eu detesto acordar e já sentar no computador trabalhando. Assim, eu preciso de uma horinha, assim, para pegar no tranco, assim. São um jeito de trabalhar também. Cada um tem uma forma, né? Tem Mas gente que só consegue. À noite, assim, eu vou embora. Se me deixar. Fica direto lá, mexendo nas coisas. 1h eu estou altamente produtivo. Mas esse disco a gente fez um processo diferente, assim. Quando a gente saiu para compor, a gente se propôs a fazer uma desintoxicação, uma limpeza ayurvédica que se chama Panchakarma. Sim. Foi muito especial para o processo. Então a gente realmente se recolhia, não necessariamente dormia, né? Mas se recolhia muito cedo e também levantava da cama muito cedo. Então a gente viu o nascer do sol muito, assim. Então a gente mudou nosso relógio biológico para fazer esse disco. Foi diferente. Porque também teve a ver com a coisa da presença, né? Então, para estar muito presente no processo, foi importante fazer essa pausa também dos hábitos. E também da loucura de vocês terem que estar aí. Tem que ter uma certa imersão, porque, como vocês falaram mesmo, você colocou em alguns comentários seus, das músicas, tal, essa loucura de TikTok, de internet, você está olhando, daqui a pouco você perde 1 hora, 2 horas vendo isso aí. Que é super dispersivo, pô, super dispersivo. Então, se você quer produzir alguma coisa sua, né, tem que desligar tudo, né? Então, o exercício mais difícil hoje em dia não é o exercício físico, é o exercício de pegar o celular e deixar de lado um dia inteiro, por exemplo. Quero ver quem consegue fazer isso hoje. Não é, Tulipa? Não é fácil, né? É um desafio do contemporâneo, sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir então mais 2 agora. Não pira, pô, não pira. E acho que hoje mesmo eu dou. Fala um pouquinho dessas 2, pra gente ouvir. Não pira é exatamente isso que a gente está falando aí desse papo todo, né? Porque fala, não é seu celular que vai te dar o tom, o lance é dentro de você. Fala um pouco sobre isso, pra gente não pirar, não espanar, que o negócio, que a resposta é a gente, é nós por nós. Tem a participação do Jonas Sá, que além dos sintetizadores do disco, canta comigo e compôs comigo essa parte que ele canta da música, que foi um feat maravilhoso, porque o Jonas vem num outro flow dentro da música, assim, que é super interessante. E essa música surgiu a partir de um beat eletrônico. Sim. Isso, a gente estava na praia, a Tulipa chegou com um beat assim no computador e partiu daí, né? Já seria um funk. Poderíamos definir como um funk? Vocês produziram um funk? Super. Eu ia até perguntar, é um funk, mas vocês estão assumindo. É um funk. Legal.
E na sequência lá, eu acho que hoje mesmo... acho que hoje mesmo eu dou. Acho que hoje mesmo eu dou. A letra é uma letra que fala sobre uma pessoa completamente desapegada, mas afim das paradas. Entendi. E eu acho que a sonoridade, esse som, acho que é a música que mais parece com, em termos de canção, assim, ela tem muito a ver com meu pai. Parece uma música dele, eu acho, essa música. Não sei se é a coisa do riff, a coisa da melodia, não entendi direito por quê, mas tem a sonoridade do Chagão aí nela. O jeito meio assim assado, assim, o jeito. Um jeito meio assim assado, exatamente. Relax. Ela é meio uma balada rock. Ela é uma balada rock, que tem a ver com ele. Então vamos ouvir. Na sequência, Não Pira, e acho que hoje mesmo eu dou. Roda! Não pira, vai, respira, bota o pé no chão. Não para, pera, atenção, rebobinou e revelou. Plantado o pé na terra pra aterrar um pouco. Relaxa o tronco, tórax. Levante, avante, mude seu som. Libera, pera, emoção. Não é seu celular que vai te dar o tom. O lance é dentro de você. Olhe bem, aí tá em você. Olhe bem, aí que dá pra ver tudo que é bom, o que tá legal, o que é flor e o que é matagal. Não pira, vai, respira, bota o pé no chão. Não para, pera, atenção, Babilônia. Da Babilônia, você vazou. No samba, na pedra, no bonde, na toca, no bang, no bong, no ataque, nem toca, de adaga, na adega, no toco, no toque. Se a gente se pega de meio sem top, minha cama é a pista, teu beijo faz lá pra lá, tu derrete, plaqueta que explode, oxalá me defenda e eu peço pra God. Um beijo sem pressa nesse teu pagode. Bota a bola no chão, vem de faca com meu queijo na mão. Você mete o carão? Minha cantada vira sempre o refrão. Com a boca melada, saliva danada, pele misturada, toda relaxada. Droga com salada, não pira na ira que se corre não te salva de nada. Não pira, vai, respira, bota o pé no chão. Não para, pera, atenção, rebobinou e revelou. Plantado o pé na terra pra aterrar um pouco. Relaxa o tronco, tórax. Levante, avante, mude seu som. Libera, pera, emoção. Não é seu celular que vai te dar o tom. O lance é dentro de você. Olhe bem, aí tá em você. Olhe bem, aí que dá pra ver tudo que é bom, o que tá legal, o que é flor e o que é matagal. Não pira, vai, respira, bota o pé no chão. Não para, pera, atenção, Babilônia. Da Babilônia, você vazou. Pera, vamos voltar a fita um pouquinho, porque tem uma fita que acho que é legal a gente fazer de novo do começo. Lero, papo bom, lírio e rosa no quintal, lingerie no meu varal.
Estamos de volta com Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz aqui no último bloco, no bloco final, que a gente vai falar um pouquinho do show, rapidinho, o show de hoje, né? O show que vai rolar hoje. E chama o show aí, né, Tulipa? Fala pra gente como é que vai ser. Bora para esse show. Vocês estão assistindo exatamente agora esse programa aqui do Colibri com a gente. Hoje é um sinal de que você... Olha o sinal, né? Olha o sinal. De Olha o que sinal. você tem que estar presente no show de Habilidades Extraordinárias. Hoje, sexta-feira, 14, Sesc Pinheiros. Amanhã, 15, Sesc Pinheiros também. 16, Sesc Pinheiros. Sexta, sábado e domingo, Habilidades Extraordinárias. No Sesc Pinheiros. O show de lançamento desse disco que a gente fez com muita presença e muito amor. Bem legal. Antes da gente ouvir as 3 últimas, eu queria que você desse o recado aqui, o Tulipa, dá todo o serviço, porque você tem a loja, eu quero falar dos discos, como as pessoas podem entrar em contato com você, aquele famoso merchan, é hora do merchan. Hora do merchan. Olha, nas redes sociais eu estou com Tulipa Ruiz, @Tulipa Ruiz, RUIZ, tuliparuiz.com. A gente tem a nossa... Ali no tuliparuiz.com você acha a nossa produtora, que é a Brocal. Tem também o site da Brocal, que é com roupa, com produtos, Brocal, BRO, brocal.com.br. Corta-vento, camiseta, caderno, boné, café. A gente lançou um café chamado 2 Cafés, muito maravilhoso, que é o nome de uma música. Isso. E o Gustavo nas redes, Instagram, Gustavo Ruiz, Ruiz com Z, Chagas. Muito Não bem. é complicado, né? Gustavo Ruiz Chagas, Chagas junto, né? Agora, o Gustavo também... Acho que está na hora de eu ter uma sigla, assim, né? Nós vamos inventar uma sigla para você. E tem novidades depois desse disco, claro, vai sair depois do show, aqui vai rolar o Brasil todo, vai rodar o Brasil todo. Novidades é a turnê de Habilidades Extraordinárias, rodando o Brasil, rodando o mundo, com essas músicas aí que tem. Legal. Aí. E o Brocal tem novas produções, porque eu sei que o Gustavo está sempre produzindo o pessoal aí, sempre ele me avisa, ó, tem lançamento e tal, tem alguma coisa nova que você está produzindo, Gustavo? Eu estou produzindo um disco de um artista super, super legal, super interessante de Recife, chamado Igor de Carvalho, e estou celebrando 3 indicações ao Grammy da Lineker, né, que foi um disco gravado todo lá no meu estúdio. E a Tulipa está indicada junto com a Lineker como compositora. O disco concorre como o melhor disco de MPB. E eu concorro como Best Engineer. O disco entrou numa categoria de engenharia de som. Então, agora, quando você for no consulado lá dos Estados Unidos, você fala assim, winner, o que é Grammy Winners e Best Engineer. Aí você vai gastar. Nominated. Hein? Agora vai ser, ninguém vai aguentar vocês, aí vai ser beleza. Na hora de pedir o visto, o cara vai falar sim, vai ser assim. Vamos receber vocês bem melhor. Vamos falar das últimas 3, vou te botar no pau. Kamikaze Vinheta, Kamikaze Total Vinheta, e o Recado da Flor. Eu estava ouvindo agora há pouco o Recado da Flor, está no meu ouvido ainda, né? Adorei também. Essa aí tem mais a minha cara, né? Essa música, não sei porquê, mas eu adorei. Então, fale um pouquinho dessas 3 para a gente encerrar e dar um abraço para todo mundo e chamar para o Sesc Pinheiros hoje, tá bom? Diga lá. Kamikaze Total Vinheta. Kamikaze Total Vinheta, a gente estava, experimentando possibilidades de estúdio, né? Não, primeiro eu vou botar no pau. Primeiro eu vou botar no pau. Vou te botar no pau primeiro. Vou te botar no pau. Vou te botar no pau, é um punk rock, um punk rock com B chicletudo, né? Punk rock com B chicletudo. Eu queria fazer uma música... O título veio pra gente rápido, vou te botar no pau. Eu queria fazer uma música que a letra falasse sobre quem você processaria. Quem você quer colocar no pau e por quê. E aí é uma parceria minha com Gustavo, Laila Ruiz e Luiz Chagas. E foi muito interessante eu ir conversando essa música. Ela foi um laboratório de composição, porque eu fui conversando com cada um deles. E aí, o que você botaria no pau? Por quê? Qual é o problema? Me conta, vamos botar aqui nessa letra. Então essa letra ela tem todas as revoltas contra nossos opressores. É uma letra manifesto, uma letra manifesto, exatamente. E aí o Kamikaze Total, a vinheta? Não, só ainda falando sobre o Vou Te Botar no Pau, a gente quis fazer um contraste mesmo, né? Porque ela é um punk rock pesadona e o B é tipo um pop, assim, foi
Tem esse contraste, né? Sim, total. A vinheta foi isso, experimentando, assim, editando o disco, trabalhando, mixando. A gente testou gravar a base do Kamikaze Total original na metade do tempo. E a hora que a gente deu um play, ouviu aquilo na metade do tempo, soou como uma trilha sonora, enfim. Aí a gente gravou e a Tulipa regravou a voz em cima e virou uma vinheta. Pronto. Isso, assim. E o Recado da Flor, que é a música que tem... O Recado da Flor é uma O música Recado da que Flor. vai sair agora logo mais o single também, por esses tempos, um disco do Celso Sim cantando Jorge Maltner. Sim. Para crianças. E o Celso, que amo o Jorge Maltner e amo o Celso Sim, e o disco é produzido pelo Jonas Sá. O Celso me chamou para cantar nesse disco, O Herói das Estrelas, que é uma música do Maltner que eu amo. E aí a gente gravou na Brocal, a minha participação. Passou uns dias, quando a música ficou pronta, o Celso me escreveu no WhatsApp me agradecendo e me mandou um poema. Ele fez um poema em agradecimento a essa minha participação. Tchau. Esse poema é exatamente a letra do Recado da Flor, que quando recebi por WhatsApp, falei, Celso, posso musicar? Ele respondeu, eu fiz para isso, Tulipa, eu te mandei por causa disso. E a gente estava, quando chegou esse recado do WhatsApp, no WhatsApp dele, eu e o Gustavo, a gente estava tipo, com o violão, o Gustavo estava com o violão na mão, coisa que raramente acontece, é só quando a gente vai fazer disco, né, quando a gente está ali fazendo som. A gente faz poucos sons juntos, assim, cotidianamente. E aí eu recebi essa mensagem, 5 minutos depois a gente mandou de volta a música pronta, tipo, a gente já fez. E tem a presença do João Donato, meu amigo de infância, nosso amigo querido, o João fez junto comigo passarinho, sons de passarinho, porque ele também sabe fazer sons de passarinho. Ele é passarinheiro. Ele é passarinheiro, exatamente, faz os passarinhos lindos. Então a gente fez som de passarinho no disco e ele tocou lindamente. E a gente queria o Donato no processo muito, assim, porque a gente fez a turnê junto, a gente compôs na pandemia junto, a gente fez live na pandemia junto. O Donato, ele virou um amigo muito querido, além de ser uma pessoa que a gente trabalha junto, sabe? Eu vi um show de vocês com o Donato e eu via muito, olhava muito o Gustavo, que eu olho o Gustavo, né, para ver o que ele faz no violão, para ver se eu na guitarra, para ver se eu aprendo alguma coisa. Então eu fico olhando. E ele olhando o Donato também. Fala um pouquinho do Donato como músico, né? E que som é esse? Que cara é esse que tira esse som tão... Além da ligação da Tulipa com o Donato, eu queria que você falasse para quem está ouvindo aqui, para a gente estar no final do programa, o que é o Donato, o som do Donato? Como é que você definiria? Gustavo, é difícil, não? Mas é um... O Donato, ele é excelência. O Donato, ele é um gigante, assim. Ele é do tamanho do Miles Davis, do tamanho do Frank Sinatra. Ele é um cara mundial, assim. Ele é um dos maiores músicos vivos na existência da Terra, assim. Tipo, é impressionante o cara tocando, a elegância, a precisão, tipo, as escolhas harmônicas e as histórias. A gente gravando o Hammond, ele falou que nos anos 60 ele cruzou o Walter Vanderlei, e que o Walter Vanderlei deu para ele uma folha de papel com um tutorial dos timbres que ele usava. Importante. Anotados, para tal música, você pega esse aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele perdeu, mas imagina que tutorial é esse. Maravilhoso, né? Então, para quem não sabe, Walter Vanderlei é o mestre da bossa nova, que tocou há muito tempo nos Estados Unidos e tocava órgão e tal, uma figura fundamental. Samba de órgão, vale a Samba de órgão, né? Foi casado com a Isaurinha Garcia. Altas histórias da Agora imagina essa folha sulfite que preciosa. Porque é isso, o Hammond, ele tem vários registros, então você montar o timbre não é tão simples. Claro. Às vezes você pode passar horas ali e não acha um timbre. Imagina ter os timbres do cara. Total. E o Donato falou que tinha e se perdeu. Legal. Perdeu, mas está na cabeça dele, então o importante é que... O Donato é maravilhoso, é um prazer ser amigo dele, é muito privilégio, assim, a gente poder fazer um disco e poder chamar o nosso amigo para tocar, assim, vamos fazer uma com a gente. Aproveitando o Grant, é um prazer conhecer vocês há tanto tempo, né? Vendo nascer praticamente, né, em todos os sentidos, musicalmente e da família, que eu tenho o prazer de conviver, e cada vez mais legal o som que vocês fazem, né? Estou falando isso, vocês sabem que é de coração, e vamos em frente, parabéns, e vamos ver o show, né? No Sesc, hoje, amanhã,
Hoje, Sim. sábado e domingo, lá no Sesc Pinheiros, né? Se eu falei bem, Sesc é isso? Sesc Pinheiros, a partir das horas... Sábado 21, 21. Domingo 18. É isso aí, gente. Parabéns e sigam em frente. Saúde para vocês e vamos em frente. Um beijo para todos lá. Sempre bom, Colibri. Um beijo. Beijão para vocês. Até mais. Tchau. Sabe, existem tantos mil motivos, todo mundo tá ligado que eu não tenho recebido. Vou te botar no pau, pode crer, vou confrontar, verificar o que passou despercebido. Vou te botar no pau, pela falta de intervalo e pelo quanto de hora extra trabalhada. Vou te botar no pau, por acumular função e pela falta de contrato assinado. Vou te botar, apelou, não rolou, desperdiçou e nunca bancou. Você nunca bancou, controlou, viajou, se enrolou e nessa ficou. Sabe, esse projeto tá falido, é maior que seu umbigo. Sua casa vai cair contigo. Vou te botar no pau, pelos meus dados vazados, meus segredos violados e julgados. Vou te botar no pau, por calúnia, insalubridade, por danos morais e por maldade. Vou te botar no pau, por má fé e pela fraude, por falta de dignidade e humildade. Vou te botar, apelou, não rolou, desperdiçou e nunca bancou. Você nunca bancou, controlou, viajou, se enrolou e nessa ficou. Sabe, esse projeto tá falido, é maior que seu umbigo. Sua casa vai cair contigo. Vou te botar no pau. Taco, terror, teco, rapé, truco, traço que vier, nevado. É cada troço que eu engulo, gala, gula, juro. Sou kamikaze total. Meia bomba é você. A flor do canto quando canta é primavera, é prima irmã e anjo, é pantera. Quem dera fosse em pleno outono, inverno e verão, a combustão de todas as eras. A flor dançarina é divina e divina fera, é mulher em flor e cor e beija-flor da estratosfera. Também pudera uma pletora assim que acelera a fada e a megera. A mata desespera, e as bichas e as paqueras. Uma flor que supera a própria primavera.
A flor do canto quando canta é primavera, é prima irmã e anja, é pantera. Quem dera fosse em pleno outono, inverno e verão, a combustão de todas as eras.